Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de contar para vocês tudo o que eu pretendo ler aí no mês de agosto e também trazer aqui os desafios da Maratona Cósmica. Gente, se vocês não sabem, há muitos anos já aqui no Livro em Livros, eu faço o Agosto Cósmico, que é um mês dedicado aí a ler mais livros de horror cósmico, que é um subgênero aí do horror e da ficção científica que eu gosto muito. E aí, desde o ano passado, eu faço a Maratona Cósmica, que tem aí alguns desafios, se você quiser participar, pra gente ler aí mais horror cósmico com essa pitadinha aí de diversão que vem junto com maratonas literárias. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque isso me ajuda muito, tá bom? Então, agora sim, vou começar falando sobre alguns livros que não tem nada a ver com a maratona, mas que eu preciso ler no mês que vem. Começando com o projeto Lendo Christie, para o mês de agosto, a leitura será de Poirot Sempre Espera e Outras Histórias. E aqui a gente tem uma coletânea e as histórias são aí protagonizadas pelo nosso queridinho detetive belga Hercule Poirot, que aqui acaba aparecendo em 7 contos. E eu vou dizer que, como eu já li muita coisa com o Poirot e já estamos no final do projeto Lendo Christie, eu acho que eu conheço umas 6 dessas histórias. Mas ainda assim vou reler para poder falar aqui sobre elas no mês que vem com vocês. Mas tenho boas expectativas porque, gente, é o Poirot, um dos meus personagens favoritos, então não tem como dar tão errado assim. Agora, tem uma graphic novel que eu quero muito ler nesse próximo mês, que é The Bone Orchard Mythos Tenement. The Bone Orchard Mythos é aí uma série de graphic novels criada pelo Jeff Lemire, um dos meus quadrinistas favoritos, e ilustradas aí pelo André Sorrentino, que meio que se passam no mesmo universo. Você pode ler como histórias separadas, mas elas têm alguma coisa ali que as conecta de alguma forma. E eu já li, então, o The Passageway e li também o 10,000 Black Feathers. E agora chegou a vez de ler Tenement, que é uma graphic novel um pouco maior e que vai falar aqui sobre 7 vizinhos, né, que vivem ali em um complexo e que tem um segredo que os conecta. Tem algo ali terrível que aconteceu nesse lugar e que, de certa forma, conectou cada um deles, e a gente vai ver como cada um desses residentes vão lidar com o que aconteceu. E eu tô muito empolgada, gente, porque esse ano eu tô lendo muito Jeff Lemire e eu estou amando conhecer ainda mais das suas histórias. Eu sempre gostei muito, né, de tudo que ele cria, mas agora, principalmente, eu estou muito nessa vibe e acho que também conversa muito, de certa forma, aí com o Agosto Cósmico. Agora sim, nós vamos para os desafios da Maratona Cósmica, que vai aí, né, de 1º de agosto até 31, e você pode cumprir esses desafios se você quiser, né, se desafiar um pouco, mas também você pode simplesmente ler mais terror, ficção científica, e ler mais aí horror cósmico durante o mês. Já vou dizer que esse ano eu quis fazer um tema para esses 5 desafios, que no caso seriam aí lugares Lovecraftianos que acabam sendo muito importantes para a cultura pop, para a literatura, para o subgênero aí do horror cósmico. Então nós temos aí o primeiro, R'lyeh. E se você não sabe, R'lyeh é um lugar onde Cthulhu está dormindo até o momento em que ele retornará e destruirá todos nós. E para esse desafio, eu coloquei leia um livro inspirado pelos mitos de Cthulhu. Gente, a gente tem aí muitas histórias modernas que são inspiradas nos mitos, nas histórias Lovecraftianas, que são recontos e que, inclusive, eu penso que fazem um trabalho ainda melhor, bem melhor, inclusive, do que o próprio Lovecraft, pelo simples fato de que o Lovecraft era uma pessoa extremamente preconceituosa, ele era racista, ele era xenofóbico, ele era machista, ele era elitista e mais um monte de coisa horrível. E apesar de ele ser, né, o pai do horror cósmico, a gente sabe que tudo isso sangrou pela sua obra e acabou deixando um legado que é muito complicado. E como eu não tenho essa de separar, né, autor de obra, eu prefiro muito mais os livros que a gente tem hoje em dia, que entram nessa coisa dos mitos de Cthulhu e que geralmente batem aí de frente com esses preconceitos todos, né, fazem críticas ferrenhas ao Lovecraft como deveria ser.
E para esse desafio, eu acabei escolhendo ler aí o After the End of the World, do Jonathan L. Howard. E aqui a gente tem a sequência de Carter and Lovecraft, que eu li para a Maratona Cósmica do ano passado, onde a gente tem aí, né, um detetive privado que já viu algumas coisas estranhas no seu trabalho e que acaba recebendo uma herança de uma pessoa que ele nem conhece, que seria um terreno em Providence. Quando ele chega lá, ele vê que não é só um terreno, que tem ali uma livraria, e quem toma conta dessa livraria é a Lovecraft, que seria aí a última descendente do H.P. Lovecraft. E, inclusive, ela é uma mulher preta. E aí, os dois personagens aqui vão acabar tendo contatos com coisas sobrenaturais que estão tentando destruir o nosso mundo. E eu só posso dizer que o final desse livro, ele me enlouqueceu. Um dos melhores finais que eu já li. Eu fiquei, assim, maluca porque ele traz um plot twist que muda tudo e foi muito bom, foi muito bom. Então agora, finalmente, eu lerei a sequência para saber o que acontece, então, com o Carter e a Lovecraft. O segundo desafio, Universidade Miskatonic. E, gente, a Universidade Miskatonic é, na verdade, aí a Universidade Brown, que era onde o Lovecraft queria muito ter entrado e ele não tinha dinheiro para isso. E ele acabou criando, né, essa universidade nas suas histórias. E para esse desafio, então, como a gente está falando de uma universidade, eu acabei colocando o desafio: leia um livro com outras pessoas. Entre em um buddy read, faça uma leitura conjunta, coletiva. E, logicamente, gente, eu tinha que, né, puxar meu próprio saco aqui para falar que, para esse, eu coloquei, então, Lobos de Cala, o quinto livro do projeto aí, Caminho para a Torre Negra, em que nós estamos lendo todos os livros desta saga do Stephen King este ano. E chegou a hora da gente ler, então, o quinto, que é Lobos de Cala. Para muita gente, eu sei que é um favorito nessa saga toda. E eu tenho boas expectativas, porque a gente vai continuar acompanhando aí o pistoleiro Roland, junto com o seu Catete, que estão em busca da Torre Negra, onde um grande mal os aguarda. E eu passei anos para criar esse projeto, eu fui lendo livros introdutórios. Então, nesse momento aqui que a gente já tá indo para esses calhamaços, né, da saga, eu tô muito empolgada, eu já comecei a ler, porque a gente já começou, né, nesse último mês, e esse é um livro que vai ser mais longo, as metas de leitura, né, para 2 meses, para todo mundo ter tempo aí de ler. Então, logicamente, eu precisava falar dele, porque, né, se você quer participar, tem aí o grupinho do Telegram, onde a gente vai conversando, onde tem as metas, onde a gente cria a teoria e tudo mais, e você é muito bem-vindo lá. 3. Innsmouth, que é uma cidade que, né, a gente conhece de A Sombra sobre Innsmouth, que é uma cidade que tem aí umas pessoas que são um híbrido com uma criatura. E para esse, gente, eu coloquei o desafio: leia um quadrinho ou um mangá de horror cósmico. Para isso, gente, eu também quis repetir algo que eu fiz na maratona passada, que foi, né, ler aí algo do Go Tanabe, que é um mangaka que ele adapta muitas histórias do H.P. Lovecraft, e eu tenho gostado muito de como ele faz isso. Eu gosto demais das suas ilustrações, do seu traço, do contraste que ele utiliza, né, do preto e branco, e eu também gosto como ele acaba, às vezes, até dando uma modificada na história para trazer mais para os dias atuais. E então, para esse desafio, eu escolhi o H.P. Lovecraft's The Shadow over Innsmouth, que foi aí adaptado pelo Go Tanabe. 4. Kadath. Kadath, a gente vê em várias histórias do Lovecraft, acho que a mais icônica é a busca onírica por Kadath, que fica, né, no mundo dos sonhos, que a gente tem algumas histórias que se passam no ciclo dos sonhos. Inclusive, vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz falando mais sobre o ciclo dos sonhos, todos os contos que fazem parte e etc. E aí, para esse, eu coloquei algo que eu coloquei no ano passado como desafio e que eu imagino que terá como desafio em toda a maratona cósmica, tá? Porque eu amo e eu acho que faz muito sentido, tá? Aí junto com o horror cósmico, que no caso é leia um livro Fever Dream. Aquele livro que é maluco, aquele livro bizarro que você não sabe o que você tá lendo, que é fumaceira, é um tipo de livro que eu
amo. E eu sei que muita gente que também faz parte ali do nosso grupinho de leitura também gosta. Então, logicamente, eu tinha que colocar esse desafio. E para esse, eu acabei escolhendo aí a obra There Is No Antimemetics Division, do Sam Hughes. Gente, eu já comecei a ler esse livro. E aqui a gente tem uma história que é extremamente fever dream, porque a gente vai descobrir que existe ali uma subdivisão do governo que está estudando um objeto, uma coisa, algo que precisa ser analisado, que precisa ser estudado, mas por algum motivo, quando alguém entra em contato com isso, essa pessoa simplesmente se esquece que isso aconteceu. E aí a gente vai ver toda essa subdivisão tentando encontrar respostas com, né, essa questão que também acaba sendo um ponto aí de atraso e também bem fever dream, mas aí eles precisam recorrer a algumas drogas que não deixam eles esquecerem, mas que também causam aí pesadelos terríveis. Eu tô achando bem maluco até agora, eu ainda tô no comecinho, e eu sei que esse livro já virou uma comoção, tá todo mundo falando sobre, então com certeza eu tinha que colocar ele aqui, já que ele é um grande fever dream. E por último, 5, o quinto desafio, Yuggoth. Yuggoth, ele aparece no meu conto favorito do Lovecraft, chamado Um Sussurro nas Trevas, Um Sussurro na Escuridão. Gente, essa história é maravilhosa, e a gente descobre que Yuggoth é um planeta no nosso sistema solar que era meio que um point, onde tinha um rolezinho entre criaturas extradimensionais, até ser tomado pelos Migo. E aí, Yuggoth, na verdade, nada mais é do que Plutão. Sei que, Plutão não é mais planeta, mas é planeta. Na minha concepção, é planeta. E para esse desafio, então, eu coloquei: leia um livro que se passe no espaço. Não precisa ser totalmente no espaço, ele pode ser uma parte ali, outra parte, sei lá, na Terra ou em outro planeta, mas, no geral, uma história que seja mais voltada para as estrelas. E para esse desafio, eu escolhi ler, então, aí o Your Mind is a Terrible Thing, da Hailey Piper. Gente, aqui a gente tem uma história que não é muito longa, tá? Mas que me interessa bastante, porque a gente vai ter ali uma astronave, e nessa espaçonave, na verdade, a gente vai ter ali um grupo de pessoas, né? A gente tem ali todos os membros, os integrantes, né, de uma missão. Só que um belo dia, um dos personagens acorda e todo o resto, todas as outras pessoas ali sumiram. E, de repente, existe uma presença maligna, estranha e desconfortável ali. Gente, eu não sei o que esperar, tá? Mas eu sei que também é um livro que é considerado fever dream, tá? Mas eu, por si só, eu gostei muito que todo ele se passa no espaço. E eu acho que faz muito sentido ler algo assim mais voltado para esse horror cósmico mesmo, dessa maneira. E eu já queria ler esse livro há muito tempo, então eu acabei encaixando aqui. Gente, esses são, então, 5 desafios. Como eu disse, você pode aí colocar um livro para cada desafio, você pode cumprir um ou outro, você pode simplesmente só ler mais aí horror cósmico durante o mês, tá? Como vocês sabem, na descrição também tem aí o grupinho que a gente vai comentar sobre as leituras da maratona, que a gente vai falando do que a gente tá lendo, vai trocando indicação e falando bastante sobre horror cósmico. Então, vamos embarcar nesta jornada comigo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries e quiser ler livros comigo também, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você vai participar da maratona e o que você pretende ler aí durante o mês de agosto. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.